Olá a todos, mais um vídeo aqui para o canal. Hoje com mais um vídeo de ranking, depois de algumas semanas. E eu não gravei um vídeo anteriormente por diversas razões. Uma delas é que eu estava me dedicando a fazer a imersão na discografia da banda que eu estou avaliando hoje. E porque no sábado passado agora, dia 29 de novembro de 2025, esteve a final, né? Aconteceu a final da Taça Libertadores da América, onde o meu time aqui, o Flamengo, né? Como todos estão vendo, quem não sabe que fique sabendo, e sinto muito esse desagrado a alguns que estão assistindo esse vídeo, mas no coração a gente não manda, né? Então, assisti essa final, torci, sofri muito, mas felizmente o Flamengo se tornou o primeiro clube brasileiro tetracampeão da Libertadores da América, se vingando do Palmeiras, né, da Sociedade Esportiva Palmeiras, a quem o Flamengo tinha perdido a final de 2021. Então foi 4 anos com esse sentimento de que estava algo entalado na garganta. Então foi finalmente cobrado, né, essa dívida, né? Ninguém morre nos devendo, né? Como estão falando os torcedores do Flamengo. E agora, felizmente, o Flamengo é o atual campeão da Libertadores. Hoje ainda, inclusive, estou gravando esse vídeo numa quarta-feira, 3 de dezembro de 2025. O Flamengo pode ser campeão brasileiro esta noite, se ganhar o jogo contra o Ceará. Dito isso, né, deixando o futebol de lado, mas nunca em segundo plano, porque a paixão fala mais alto, hoje o ranking é sobre a banda Depeche Mode, uma banda inglesa que faz um som conhecido como synth pop, né? Se enquadra naquele movimento ali do início dos anos 80, a chamada New Wave. Então o Depeche Mode foi criado em 1980, né, pelo David Gahan e pelo Vince Clarke. Sim, o Vince Clarke, o mesmo que anos mais tarde criaria a banda Yazoo e também uma outra banda que fez muito sucesso nos anos 80, o Erasure. O Vince Clarke só participou do primeiro álbum da banda, gravado em 81. O Depeche Mode continua em atividade. Recentemente, seu último álbum foi gravado em 2023, e são desses 15 álbuns que eu vou falar, os 15 álbuns de estúdio do Depeche Mode. Não tem nenhum álbum da banda que eu considere ruim. Mesmo os mais fracos têm suas qualidades, como eu sempre digo, para eu não ter na minha coleção é só se eu não gostar de nenhuma música. No caso do Depeche Mode, todos os álbuns têm alguma qualidade, mesmo os inferiores ainda são ótimos, dá para adquirir todos eles se você por acaso ainda não conhece a discografia da banda. Então, para começar, eu coloco em último lugar aqui, 15º, o Playing the Angel, de 2005. Com essa sonoridade típica do Depeche Mode. O Depeche Mode faz aquele som, como eu falei, o synth pop, influenciado por bandas lá de trás. Eles têm influências do Kraftwerk, né, pelo lado eletrônico, do Gary Numan, né, uma pegada também pós-punk, né? Então o Depeche Mode é um som característico, muitas vezes é soturno, é denso, não é tão dançante, mas outros álbuns já são mais dançantes, eles variam de acordo com a época, de acordo com o sentimento deles, e isso varia de disco para disco. Esse álbum aqui eu coloco em 15º, não porque ele não seja bom. Então tem músicas boas, mas para mim é o mais fraco, valendo a pena conferir. Em 14º lugar, aqui, o penúltimo, né, fica o Delta Machine, de 2013. Também um álbum com a mesma sonoridade, equivalente ao último lugar, aqui ao Playing the Angel. Aliás, os 4 álbuns que eu vou mostrar aqui por último, eles meio que se equivalem, né? Eu poderia ter colocado qualquer um deles em último lugar, ou como estou colocando na sequência eles aqui. São bem parecidos, bem lineares. Então aqui também tem a música Welcome to My World, Angel, que abre aqui o álbum, só para citar um exemplo.
um álbum bem legal também, o Delta Machine de 2013. Outro álbum aqui agora, 13º lugar, o Spirit de 2017. Ótimo álbum também. Como eu falei, não dá para você dizer assim, o Depeche Mode tem um álbum realmente fraco que você pode descartar. Para mim não tem, né? Pode ter para você que está assistindo, aí você pode comentar aqui, deixar a sua opinião. E o Spirit fica aqui em 13º lugar. O 12º agora, eu trago o Sounds of the Universe, de 2009. Né? Também, mesma coisa, como eu falei, os 4 se equivalem, então esse aqui, por isso, fica em 12º, Sounds of the Universe, de 2009. Em 11º, eu vou trazer um álbum agora da fase clássica do Depeche Mode, o segundo álbum da banda, o que talvez vai causar surpresa para quem está assistindo. É o A Broken Frame, de 1982. Esse segundo álbum eu coloco aqui porque ele tem o primeiro álbum da banda, né? E dá a impressão aqui que meio que a banda se perdeu com a saída do Vince Clarke e até achar esse caminho, ela deu uma oscilada. A oscilada aconteceu justamente no segundo álbum. Então, A Broken Frame fica aqui em 11º lugar. Em 10º lugar, vem o Exciter, de 2001. Também um álbum legal ali da virada dos anos 2000, mantendo a sonoridade da banda. Chamou atenção esse álbum na ocasião, e eu aqui coloco ele em 10º lugar, mas é um álbum que até muita gente coloca acima. Eu coloco em 10º porque eu gosto mais dos outros, mas poderia estar sim acima, porque é um álbum com grandes predicados. Em 9º lugar, eu vou colocar o mais recente álbum, o último álbum até então, da banda, o Memento Mori, de 2023. Esse álbum aqui, ele mostra a banda em recuperação após a morte do Andy Fletcher, né? Um dos membros fundadores da banda, que morreu em 2022, e aqui a banda meio que se recupera. Aqui tem uma música, um hit, né? Talvez o maior sucesso desse álbum, até vem aqui na capa escrito, né? Que é Ghosts Again. É o maior destaque desse álbum aqui, e serve como uma recuperação depois do baque que foi a morte do Andy Fletcher em 2022. Agora em 8º lugar aqui, o Construction Time Again, 1983. Terceiro álbum da banda. Aqui a banda tem a adição de um novo integrante, o Alan Wilder, que é um tecladista, um baterista, um arranjador, o cara que deu uma nova vida mesmo. Aqui começa a formação clássica do Depeche Mode. E justamente por isso, acredito que aqui é a fase de ouro, iniciando com esse álbum aqui, né? É a fase mais badalada, é a fase onde o Depeche Mode produziu os seus maiores clássicos, né? Com o Andy Fletcher, com o David Garrett nos vocais, e com principalmente com a entrada do Alan Wilder. Então, em 83, Construction Time Again foi o álbum que marcou o início dessa nova era. Em 7º lugar, aqui vem o Some Great Reward, 1984. O disco que vem na sequência do Construction Time Again. Mesma coisa, a banda foi num crescente, foi subindo, foi cada vez melhorando, chegando a um nível cada vez maior, e aí não tinha jeito, era o Depeche Mode caminhando mesmo cada vez mais para o estrelato, para vender mais, para entrar cada vez mais nas paradas e se tornar a banda gigante que se tornou ali nos inícios, na década de 80 até o início dos anos 90. Agora, o próximo álbum aqui, o 6º lugar, na minha opinião aqui, o Black Celebration, que para muitos merecia estar em 3º, em 2º ou até em 1º, quem sabe. Para mim, fica aqui. E aqui tem músicas bem legais aqui, por exemplo, a Sometimes,
A Question of Time, a própria Black Celebration, a faixa título. Enfim, um discão que realmente poderia estar mais à frente, mas eu coloquei aqui em sexto lugar. Em quinto lugar, vem o Songs of Faith and Devotion, de 1993. O último disco com Alan Wilder fazendo parte da banda, que é o fim da formação clássica. Realmente foi um baque, mas não deixaram de fazer um discão. Aqui tem músicas como I Feel You, Mercy in You, Judas, In Your Room, Higher Love, um discaço também, também considerado por muitos como um dos melhores, e eu também estou aqui considerando, afinal de contas está no meu top 5 da banda. Em quarto lugar, vem o Ultra, de 1997. Depois da saída do Alan Wilder, em 1993, a banda ficou meio, assim, sofreu um baque. Em 97 ela volta com um disco denso, um disco que parece melancólico, um disco mais triste, não mais tão dançante, mas com uma qualidade acima da média, um discaço. Para você que não conhece também, vai atrás, que vale muito a pena, o Ultra, de 1997, o meu quarto lugar no ranking do Depeche Mode. Agora vem o top 3 aqui, e eu já vou falando que o meu terceiro lugar, para muitos vai causar surpresa, vai causar discordância também de muitos. Eu já vi rankings por aí, já vi listas por aí, dificilmente alguém coloca esse álbum entre os primeiros. Sempre está em 18º ou 13º, né? No meio para o final. Mas para mim não. Para mim a estreia da banda, Speak and Spell, de 1981, merece estar aqui em terceiro lugar. Tudo bem, pode-se dizer que é mais a crítica que você faz, que é muito mais um disco do Eraser, por causa da presença do Vince Clarke, do que um álbum do Depeche Mode propriamente dito. Eu discordo, é um disco que tem características, sim, daquele synth pop dançante, aquela coisa mais alegre, mas era claramente a influência de outras bandas, de outros grupos ali que são da mesma época, né? Então acabou isso influenciando. Aqui tem um dos maiores sucessos da carreira da banda, um dos maiores hits, que é I Just Can't Get Enough, né? Fez muito sucesso, tocou muito em todos os bailes, discotecas, né? Até hoje é uma música muito lembrada, Just Can't Get Enough. Então, para mim, terceiro lugar, a estreia da banda Speak and Spell. Agora, o segundo lugar, o Music from the Masses, de 1987. Também é um disco que dispensa comentários. Aqui o maior sucesso, o maior hit desse disco foi a faixa Strange Love, né, que realmente é uma música que também marcou muito. Eu acredito, eu lembro, na minha lembrança, eu acho que foi a primeira música que eu escutei do Depeche Mode, Strange Love, lá pelo final da década de 80. Eu lembro dessa música, eu lembro que eu já gostava, mas ainda não tinha noção de quem era a banda, só fui descobrir isso durante a década de 90. Mas aí tá o meu segundo lugar, então, Music from the Masses, de 1987. E o primeiro lugar, não tem como fugir do óbvio, né, do lugar comum. É mais uma banda que você... não tem como você dizer, eu vou querer colocar algo diferente. Existem álbuns que são incontestáveis. Existem álbuns que não tem como você tirar do primeiro lugar. Claro, se você não gostar, eu mesmo tenho, por exemplo, Master of Puppets do Metallica. Muita gente considera como o melhor álbum da banda. Eu coloco ele em segundo, mas é questão de gosto. Se por acaso você considera outros álbuns melhores que esse que eu vou mostrar, sem problema, é o gosto, é aquilo que a gente sempre fala. Não existe verdade absoluta quando o assunto é gosto musical. Então, isso vale para todas as bandas, para todos os cantores, para todos os artistas de forma geral. O meu primeiro lugar, nesse caso, é óbvio, é o Violator, de 1990. Esse disco aqui, que dispensa qualquer tipo de comentário. É um disco que simplesmente aqui tem a música Enjoy the Silence, por exemplo. O que falar dessa música aqui?
É uma das músicas mais conhecidas da banda, é uma das músicas mais legais, né? Aqui tem também Personal Jesus, que foi gravada pelo Johnny Cash, pegou a cara do Johnny Cash meio que deu uma cara nova, ressuscitou essa música, né? Tornou quase que dele e ficou sensacional. Aqui tem a versão original, né? Muita gente conhece com o Johnny Cash, mas o original tá aqui. E o Violator é uma obra-prima, é perfeito, lançado em 1990, um discão mostrando que o Depeche Mode tinha chegado ao seu auge. Então é isso, gente. Obrigado a vocês que continuam acompanhando. Esse é o ranking de número 85. A partir de agora serão 15 rankings que vão faltar para chegar ao 100º, aos 100 prometidos. Era isso por hoje. Muito obrigado de coração a todos. Um abraço e até o próximo vídeo.